Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilos? Como é que vocês estão? Viemos para mais uma aula de Geografia do Paraná. E nós que estamos estudando no momento os sistemas de orientação. Claro que nós estamos numa revisão daquele autor que vocês já conhecem, clássico dos concursos, clássico dos vestibulares. Então, nesta revisão aligeirada, ele destaca principalmente a chamada Rosa dos Ventos. Mas deixa eu deixar vocês então com o texto, que é mais importante do que vocês ficarem me vendo. E o texto da Geografia do Paraná, claro que nós estamos já no segundo curso, o primeiro foi completado com 43 aulas, e é o Geografia do Paraná de 2019, este é a nova versão. Geografia do Paraná 2020, lembrando que nós teremos um terceiro baseado no grande clássico da literatura sobre a geografia do Paraná, que é a do Reinhard Mach. Mas por hora, nós vamos observar então a continuação do nosso estudo de orientação. Estes pontos, e nós estamos evidentemente nos referindo ao programa anterior, pontos determinados pela localização e pela trajetória do Sol no céu, são representados em uma figura conhecida como Rosa dos Ventos e denominados cardeais, os 4 pontos principais, os colaterais e os subcolaterais, totalizando então 16 pontos, lembrando que estes pontos ou direções são os que mais são pedidos, os mais cobrados nos vestibulares. Os cardeais são 4, os colaterais 4 e os subcolaterais são 8. No caso dos cardeais, que são as direções principais, definidas pelo nascer e o pôr do sol, nós temos N para norte, E para este ou leste, S para sul e O para oeste. Lembrem-se que o vestibular ele vai trabalhar com sinônimos para dificultar a sua vida. Então, no lugar do norte pode aparecer boreal ou setentrional. No lugar do leste, oriental ou nascente. No lugar do sul, meridional ou austral. E ao oeste, ocidental ou poente. Os colaterais são os 4 pontos que estão no meio dos quadrantes. O primeiro quadrante é definido pelo norte-leste, o segundo pelo leste-sul, o terceiro quadrante pelo sul-oeste e o quarto e último quadrante pelo oeste-norte. No meio de cada um destes quadrantes, nós temos os pontos colaterais, quais sejam do primeiro para o quarto quadrantes: nordeste, que está entre o norte e o leste, sudeste, que está entre o sul e o leste, sudoeste, que está entre o sul e o oeste, e por fim o ponto médio do quarto quadrante entre o norte e o oeste, que é a direção noroeste. Agora, gente, dentro de cada quadrante, nós ainda temos mais 2 direções. Essas direções, elas são determinadas entre os cardeais e os colaterais. Logo, entre os cardeais e os colaterais, nós temos 8 direções, o que são conhecidos como direções subcolaterais ou pontos subcolaterais. O que me chama bastante atenção é a abreviatura dos subcolaterais, a qual Yaroslav Wons, como um grande autor clássico que é, utiliza realmente a abreviatura de forma correta, o que hoje não é muito comum de acontecer. Mas vamos lá, subcolaterais, NNE, de nordeste, ou seja, é aquela direção que está entre o ponto colateral norte, entre o ponto cardeal norte e o ponto colateral nordeste. E
Ene, é a S Nordeste. Note que nós abreviamos norte como nor e este como es. No caso do ENE, ele é a direção que está entre o colateral nordeste e o cardeal leste. Por isso, es nordeste. Lembrando que os subcolaterais sempre estão entre os pontos cardeais e colaterais. Desta maneira, nós completamos todas as direções S ou ESE de es sudeste. SSE é o sul. Esse sul, esse primeiro S maiúsculo, ele é o ponto cardeal sul, a direção cardeal sul. Mas mesmo assim nós podemos abreviar como sul, tirando o L e ficando sul-sudeste. Lembre-se que isso é necessário porque na aviação, um avião pode estar voando a 100 metros por segundo. E a abreviatura, a fala curta, ela faz toda a diferença. Portanto, eu estou falando de um setor onde a velocidade e o tempo são fundamentais. Por isso, a necessidade de se abreviar. SSO, sul, sudoeste, OSO, oeste, sudoeste, ONO, oeste, noroeste e, por fim, o NNO, que é a direção que está entre o ponto cardeal norte e o ponto colateral noroeste. NNO de noroeste. Meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.